Muito bem, gente. Terça-feira é dia da coluna Seus Direitos. É dia em que a gente tira dúvidas a respeito de direitos que você tem e às vezes nem sabe que tem, né? E hoje a gente tem a felicidade de estar recebendo aqui a doutora Luana Thaís Koji e ela vai falar sobre a questão da inteligência artificial e crimes digitais. Olha que assunto interessante, porque eu sempre falo que nós somos educados na escola para o português, para matemática, para biologia, mas falta algo que, de certa forma, as escolas não se prepararam e que é um assunto onipresente na vida de todos nós desde os anos 2000, desde o início dos anos 2000, que é a informática. Isso abriu um campo para criminosos que é o das pessoas que não conhecem ou conhecem muito pouco sobre esse ambiente digital e acabam caindo em golpe atrás de golpe. Não é isso mesmo, doutora Luana? Muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vinda. Obrigada, Ednei. Boa noite aos ouvintes. É um prazer estar aqui para falar desse assunto que, como você falou, vem crescendo e acontecendo na nossa sociedade. Porque quem aqui, Ednei, já não ouviu falar ou já não conheceu alguém que sofreu um golpe, perdeu dinheiro, teve suas redes sociais invadidas, teve conta de banco bloqueada? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a inteligência artificial. Como você já até mencionou, a inteligência artificial ela chegou para agregar e facilitar a vida de muitas pessoas, muitos profissionais. Mas ao mesmo tempo, de outro lado, ela está sendo utilizada para o cometimento de crimes, infelizmente. E é um atrás do outro, né? A gente tem, a gente pode dizer assim, né, doutora, que a gente tem o antes e o depois da inteligência artificial, porque antes já haviam golpes, e muitos golpes que são repetidos até hoje. E com a inteligência artificial, isso aumentou muito, porque você pode, inclusive, simular uma pessoa, né? Com certeza. Que não disse algo dizendo. Quer dizer, você pega um vídeo da pessoa, falseia aquilo com inteligência artificial e, de repente, a pessoa está falando coisas que ela nunca falou. Tudo em nome... Eu vi casos, até recebi uma vez, um vídeo de um ator fazendo propaganda que ele disse que nunca fez. O Drauzio Varela dizendo que nunca fez propaganda de determinado medicamento e tá lá no Instagram o vídeo dele falando tudo com o uso da inteligência artificial. Sim, a todo momento no Instagram você vê uma política lá, de uma propaganda que é determinado artista, mas na verdade nem é ele. Né? E até aqui nesse ponto é interessante mencionar que, como você falou, antes esses golpes, eles já existiam. Acontece que aqui, agora, é com o uso da inteligência artificial. Até podemos falar que esse golpe ele é mais sofisticado, devido ao uso da inteligência artificial. Bom, muita gente acha que internet é terra de ninguém, mas não. Isso é um crime, é chamado de crime digital com o uso de inteligência artificial. Isso, doutora? Isso mesmo. Então, como você já falou, a internet não é uma terra sem lei. É uma terra com lei. E como é que são punidos esses crimes? Através do crime digital. O que são crimes digitais, Ednei? São crimes cometidos por meio da tecnologia no mundo virtual. E como é que acontece o crime digital com o uso da inteligência artificial? Podemos aqui citar por meio do deepfake. O que é o deepfake? É o uso para manipular vídeos, manipular imagens, como você já comentou. Então, criar conteúdos falsos, mas que são extremamente verdadeiros. Então, são criados vídeos, imagens, áudios que parecem ser verdadeiros, que quando chega para a vítima acredita que aquilo é verdade e acaba caindo em algum golpe ou sofre algum dano diferente, mas que na verdade não é um falso, né? Por meio de fraudes. Então também acontece por meio do phishing automático, que são os e-mails, mensagens que são encaminhadas para as pessoas com mensagens convincentes para chegar naquela vítima e ela acreditar que aquilo realmente é verdade, entre outros fatos também. Então, realmente, a inteligência artificial, ela chegou para facilitar, mas também para o uso do cometimento de crimes. E aí que a gente tem que ficar muito alerta. Agora, doutora, me permite, eu fico pensando, quando te ouvindo falar, que às vezes já é difícil de a polícia pegar alguém no ambiente físico, né? Que às vezes acabou de cometer o crime e sumiu e é difícil de achar. Aí eu fico pensando, porque eles se escondem por perfis falsos, atrás de perfis falsos, se escondem por IPs que não são detectados, enfim. Como que é esse processo? Como culpabilizar alguém por uma propaganda falsa, um golpe aplicado por meio de inteligência artificial?
Concordo com você, Ednei. É muito difícil você chegar naquela pessoa que realmente cometeu o crime. Mas aí você me pergunta, existe punição se de fato há um caso lá que está sendo investigado, né? A polícia investigou ali e verificou e falou, não, aqui o crime foi cometido com o uso da inteligência artificial. Existe uma punição para esse crime, para esse determinado crime? Totalmente não. Que veja bem, Ednei, o nosso Código Penal, ele é de 1940. Então, na verdade, ele não consegue acompanhar esses avanços da tecnologia que vem acontecendo nos dias atuais. Mas e aí, como é que vai fazer? Não vai punir a pessoa, né? Não vai investigar o crime? Na verdade, hoje no Brasil, nós aqui trabalhamos com as leis já existentes. Então, o que vai ser aplicado quando o operador do direito, ele verificar que existiu um determinado fato? Ele vai aplicar, podemos citar aqui a Lei Carolina Dickmann, que é uma lei que trata da invasão de dados eletrônicos. É bom a gente contextualizar, né, o que aconteceu com ela. Ela tinha fotos armazenadas no celular dela, que eram fotos dela nua, e alguém conseguiu invadir o celular dela, buscar essas fotos e divulgou ou ameaçou ela, algo do gênero, né? Isso mesmo. E até é importante falar, Ednei, que já existe um projeto de lei para punir pessoas que divulgam fotos de pessoas nuas, mas não são aquelas pessoas, utilizando a inteligência artificial. Então, existe já um projeto de lei para que exista uma punição específica para isso. Que hoje tem isso também. Manipula-se a imagem de uma pessoa nua, mas na verdade é o rosto dela colocado no outro corpo, algo assim, né? Algo assim. Você olha, é aquela pessoa, mas na verdade não é. Foi o quê? Foi criada através do deepfake, manipulou o vídeo, manipulou a imagem e parece ser aquela pessoa, mas na verdade não é. Como resumindo o que a senhora já disse, né, não está preparada ainda. A legislação precisa se aperfeiçoar mais para pegar esses casos. Precisa ter avanço. Né? Nós temos vários projetos, temos projetos do marco da lei da inteligência artificial, mas está tudo em andamento no Congresso, né, no Congresso Nacional. Então, tem projeto de lei em relação a essa parte de liberar fotos, de criar imagem de pessoas nuas, tem em relação aos crimes cometidos em relação à criança e ao adolescente, que também são manipulados vídeos, manipulados imagens, áudios, né, para determinada criança e adolescente, que na verdade não é. Então, e também pedofilia, por mais que seja, né, tá promovendo a pedofilia, né? Com certeza. Ah, mas é uma imagem fake, mas pouca diferença faz para a pessoa que tem essa doença, essa compulsão, né? Que é bastante condenável na sociedade, né? A gente tem, né, a senhora falou da Lei Carolina Dickmann, 2014 teve a Lei do Marco Civil da Internet, Isso que mesmo. também não contempla todas essas questões, né? Ainda tem muita coisa a ver. Essa lei, ela nos traz ali os princípios, direitos e deveres em relação ao uso da internet. Então, pode ser aplicado a um crime de uso com a inteligência artificial indevido, se o operador de direito verificar lá que está enquadrado em algum artigo, sim. Mas também não traz nada específico em relação a isso. E tem algo ainda mais complexo, doutora, que é a questão do direito autoral, né? Que inclusive nos atinge, porque você produz um conteúdo jornalístico, sim, ou literário, ou artístico, e a inteligência artificial hoje consegue pegar esse seu conteúdo, alterar, embaralhar palavras no sentido de que vire outro texto, mas a essência é a mesma. Por exemplo, o Ednei, repórter, apurou, leu 200 páginas de um processo, por exemplo, para fazer uma reportagem sobre uma condenação, uma sentença, e aí pega-se o texto do Ednei, embaralha ele com outras palavras, manipula pela inteligência artificial e utiliza-se desse texto para como se fosse algo original, né? Isso ainda é mais complicado, né? Mais complicado, porque como que você vai conseguir chegar na determinada pessoa que cometeu esse crime, né? O próprio Google incentiva isso, porque não sei se a senhora percebeu, e os nossos espectadores também perceberam, agora, quando você faz uma pesquisa
no Google, a primeira postagem é uma resposta de inteligência artificial, que é o Gemini, né? Uhum. Então, por exemplo... Já percebi isso. Toda hora que você vai pesquisar algo, buscar algo, é aquilo que aparece ali. Exatamente. Por exemplo, a doutora certamente escreveu uma dissertação para se formar, né? Sim. A sua dissertação está na internet. Se digitar lá o assunto da sua dissertação, que é original, que é só seu, a primeira coisa que vai aparecer no Google é um resumo da sua dissertação. E é o Google se apropriando do seu trabalho intelectual. Daí lá na segunda, terceira opção é que vai aparecer realmente o seu texto, né? Sim. Até não seria um grande prejuízo para a senhora, mas no nosso caso, que vive disso, né? Nós vivemos disso, é o nosso negócio, é bastante prejudicial. Muitos sites estão reclamando disso, muitos proprietários de sites de notícias estão reclamando, porque ao invés de o Google dar o link para o seu site, ele resume a notícia numa primeira postagem que aparece ali, né? Eu acho que já deve ter uma enxurrada de processos para cima do Google por conta disso, porque com certeza. Uma apropriação. E daí, Isnei, por isso que existe esse projeto de lei é de 2023, que é para regulamentar o uso da inteligência artificial de forma correta. O que pode fazer, o que não pode fazer, se fizer algo incorreto, vai gerar um crime, né? Tem países que já têm leis específicas que punem, né? Que já tem a regulamentação certa de como você vai fazer o uso da inteligência artificial de forma correta. Exatamente. Bom, a senhora listou aqui estelionato, calúnia, falsidade ideológica, ameaça e extorsão, só de alguns crimes que estão previstos no Código Penal e que, de certa forma, estão contemplados pela Lei Geral de Proteção de Dados, porque isso aqui são crimes, por exemplo, estelionato é um crime presencial até então, né? Mas que passou a ser... O famoso 171, né? O famoso 171. Mas que passou, até por causa da pandemia, né? Deixou de ser o presencial para ser virtual. E é o famoso caso do trator que vende pela internet, mas está lá em Itaiópolis, está lá em Mafra, tô levando aí para você ver, né? E a pessoa acredita nisso e deposita um Pix de sinal, né? Isso mesmo, né? Então, esses crimes são os crimes já existentes no nosso Código Penal. Mas que foram, de certa forma, aperfeiçoados, digamos assim. Sim. Então, o operador de direito, ao verificar ali que existiu o uso da inteligência artificial de forma incorreta, ele vai enquadrar nesses crimes, né? O estelionato ali, o bater vantagem ilícita para si, que é esse exemplo que você citou, a ameaça, a falsidade ideológica. A falsidade ideológica entra ali no deepfake, né? Que é manipular também documentos falsos. Estavam passando até por juízes, né? Até juízes aqui da nossa comarca, tinha gente se passando no WhatsApp com foto do juiz e tudo mais, né? Sim. Então, assim, é um assunto muito sério, muito delicado, né? Precisa estar avançando esse projeto de lei, mas precisa talvez ser mais rápido, né? Porque cada vez está crescendo mais, né? O índice está aumentando. Enquanto isso, você consegue enquadrar alguns casos no que já existe no que já existe, civil, né? Então, não é assim, né? O pessoal pergunta, mas então vai cometer crime e não vai ser punido? Não, vai ser punido, mas nos crimes já existentes ali no nosso Código Penal e demais leis. A extorsão está acontecendo muito casos de o golpista se passa por menor de idade, começa a conversar com homens mais velhos, depois começa a mandar fotos, a pessoa manda foto, e aí vem a extorsão, né? Dizem que são delegados, que é o pai da menina, que é um delegado, que vai para cima, se não fizer um depósito de X valor, né? E isso se enquadra daí como uma ameaça ou extorsão. Isso, né? Mesmo. E às vezes a gente pensa assim, mas será que isso acontece? Acontece muito. A todo momento, a toda hora, está acontecendo algum crime relacionado ao uso da IA. Da nossa conversa até aqui, dá a entender que quase nada está atualizado. Mas existe alguma atualização? A gente falou da Lei Carolina Dickmann, né? Que foi, como sempre, o Congresso Nacional trabalha no calor do momento, né? Quando vem aquela coisa de comoção nacional, a coisa anda, né? Não só em relação a essa questão dos crimes cometidos, né? No mundo virtual, mas acredito que em tudo, né? Tá no momento ali, né? Aquilo ganha aquela comoção, e daí vai a prova a jato, né? Bem isso que acontece. Mas tem mais alguma coisa além da Carolina Dickmann? Alguma lei já aprovada nesse sentido para criminalizar quem comete crime virtual? Isnei, ainda não, como eu falei, né? O nosso código é de 1940. Então, o que é
o que o operador de direito utiliza são as leis já existentes. Mas assim, Dinei, nós tivemos um avanço que foi agora, em abril de 2025, que teve a Lei 15.123. Essa lei, ela nos trouxe uma causa de aumento no crime praticado contra a violência psicológica contra a mulher. Seria o caso de, por exemplo, mensagem enviado por celular, pressão psicológica nesse sentido? Mais ou menos isso, Dinei. Veja bem, essa lei, ela nos trouxe que a violência psicológica cometida contra a mulher mediante o uso de inteligência artificial ou outra tecnologia que mude a imagem ou o som da vítima vai ter esse aumento na pena. Esse crime da violência psicológica, ele está inserido lá no nosso Código Penal, no artigo 147b. Então agora, com essa lei, ele ganhou o parágrafo único que traz essa causa de aumento. Então, o operador de direito, a hora que está lá analisando o fato, ele verificou que o agente, ele utilizou da inteligência artificial ou outra tecnologia e alterou a imagem, som da vítima. No caso, essa vítima é mulher, aí vai ter essa causa de aumento. Aquela típica vingança, né? Isso. Porque a mulher não fez o que ele queria que fizesse. Então, isso, Ednei, ele é um marco muito significativo, principalmente no âmbito, seja da violência doméstica, da violência psicológica praticada contra a mulher, porque é uma proteção a mais, né, para nós mulheres. Agora, doutora, né, de tudo que a gente conversou aqui, a gente vê que muita coisa não consegue enquadrar, tem a dificuldade de pegar. O que a gente pode fazer para não cair num golpe desses, né, num golpe virtual? Então, Ginei, eu sempre falo que o crime digital previne com atenção. No mundo atual, hoje, temos que ter atenção. Em qualquer mensagem que recebemos ali pelo WhatsApp, pelo Instagram, ou qualquer outra rede social, recebemos muito link, recebemos muito e-mail que achamos ser verdades e não é. Então, o crime digital, ele previne com atenção, né? Vamos ficar atento ali. Recebi um áudio de um familiar, de um amigo, pedindo dinheiro ou alguma outra situação. Vamos verificar primeiro se aquilo realmente é verdade. Se aquela mensagem que eu estou recebendo, ela é real. Ou até mesmo se aquela reportagem, se aquele anúncio no Instagram, né, como você comentou ali no início, né, hoje em dia tem artistas fazendo anúncio, mas que não são artistas, que não é o artista fazendo, que é a inteligência artificial. E aí o Instagram também ajuda, né? Ajuda bastante. Às vezes derruba uma postagem inocente e mantém um golpe, né? Mantém algo que deveriam ser responsabilizados, né, doutora? Deveriam ser responsabilizados, não são, né? Mas, por exemplo, aqui no J+, se tiver uma propaganda falsa, certamente eu serei processado por estar veiculando uma propaganda falsa. Sim. Mas o Instagram não acontece nada, o Facebook não acontece nada, né? Essa é uma questão que deveria ser visto. E também os contatos, né? Ligação de quem que você nunca viu no Instagram, no WhatsApp, uma mensagem, falo com não sei quem, né? Já começa a desconfiar, né? Perguntando pelo seu nome. Porque até esse exemplo que você deu é muito bom, porque quanto mais você vai falando com a pessoa e ela vai tirando dados, qual é o seu nome, mas onde você mora, você vai passando, essa pessoa ela vai conseguindo ali já usar a tecnologia. E eles têm lábia, né? Para já adquirindo dados teus e até naquele momento, às vezes, você pode perceber, toda hora, todo momento tem alguém que invadiu o WhatsApp de alguém perdeu o WhatsApp, né? Então, porque fragilidade também por exemplo, a verificação em 2 etapas é importante de ter, né? Muito importante. Cuidar muito do celular, antivírus, tudo isso. Não dá para dar sorte pro azar, né, doutora? Não dá. Precisamos ter atenção. E quando a pessoa cai no golpe, como agir? Então, quando acontece da pessoa cair nesse golpe, e a gente pensa, mas será que ainda tem gente que cai nesse golpe de transferir dinheiro? Tem. Sim. Semana passada ainda conversei com uma pessoa que, infelizmente, fez a transferência por acreditar que era real. E deixa eu dar um testemunho, não é difícil cair. Porque, por exemplo, todo o empresário sabe que dia 20 de cada mês tem que pagar o Simples, não é isso? Sim. Simples Nacional. Eu recebia até uns 2, 3 meses atrás por e-mail. Pois exatamente no dia 19, um dia antes do dia 20, eu recebi exatamente igualzinho, né? Só que eu fiquei indignado com o valor. Falei, não pode estar tão alto, porque estava maior do que no mês anterior.
E aí já era noite, olha, até o horário eles sabem como eles... Ou seja, não teria como eu conversar com a minha contabilidade. Só que, como eu recebi aquilo à noite, outro dia vencia, e eu sabia que ia ter um dia cheio, eu pensei, vou pagar hoje porque, né, amanhã não vou lembrar. Sim. E já muito chateado por ter aumentado tanto, peguei aquela folha que estava perfeita mesmo, né? E quando eu fui pagar, fiz o pagamento, quando vi, apareceu o nome de uma pessoa como beneficiário. Ali que eu cancelei. Por quê? Porque se é do governo federal, não é uma pessoa que vai ser Com a certeza. beneficiária, vai ser governo federal, Simples Nacional, algo assim, né? E aí que eu entendi que eu tava indo pro golpe. Aí no outro dia conversei com a minha contabilidade e combinamos que eles vão me entregar por WhatsApp, né? Porque pelo menos você, teoricamente, está conversando com eles ali. Você está conversando com alguém, mas né? no e-mail não dava mais para mandar, porque depois fui ver, o e-mail realmente era de outro endereço. Só que é tal história, na correria do dia a dia, né? É aquele dia que você tem que receber aquela conta, veio aquela conta, você não olha nem de onde veio, você só vê ali Simples Nacional, botar para imprimir e vai pagar. Sim, isso acontece A todo momento. a todo momento. E o que fazer, Ednei? Verificou lá, cair num golpe, vai até a delegacia, registra um boletim de ocorrência, a fim de que seja algo lá investigado para ressarcir esse dano. Muitas vezes é possível ter o ressarcimento do dano, né? Mas é atenção, ó, você teve atenção ali, né? Em verificar que não era uma mensagem correta. Mas aí fica a dica, né? Você Dica. tem que olhar qual que é o beneficiário. Se eu devo algo para a Luana, ou que a Luana quer dinheiro emprestado, me pede um Pix, e eu faço para Maria, não é a Luana, né? Então, certo. não tá certo. Ah, mas é uma amiga minha. Então, você diz, não, então eu vou fazer o seguinte, eu vou depositar o Pix para você e você faz Sim. para tua amiga. Porque alguma coisa aí, né, tem que desconfiar. Tem que Com desconfiar. certeza. Ainda mais uma pessoa que nunca te pede dinheiro, ou uma pessoa que nem tem intimidade com você, de repente tá lá pedindo dinheiro, né? Que esse é outro. É um dos tantos golpes, né, Luana? Tem tantos Muitos golpes, Ednei. Se a gente fosse falar aqui hoje de todos os golpes, são muitos. A impressão que eu tenho é que existem empresas, né? Empresas que eles se reúnem todo dia, 8 horas da manhã, numa mesa como essa aqui. Qual golpe nós vamos fazer hoje? E aí, dali, eles saem disparando os e-mails e mandando mensagem pro WhatsApp. Manipulações dos vídeos. Como você falou, às vezes a pessoa vai receber ali uma mensagem que parece ser real, mas não é real. Então, né, vamos ter atenção e verificar se aquela mensagem realmente é verdadeira, se é daquela pessoa que está mandando mesmo. Porque às vezes não é. Olha, o assunto rende muito mais, mas eu já vou convidar a doutora Luana Thaís, que pode estar com a gente hoje aqui, a voltar outros dias para a gente falar mais sobre essa questão, porque eu sinto que todos nós precisamos nos educar em relação a isso, né? No sentido de entender para nos aprender a nos defender, né, doutora? Porque achar que a polícia vai resolver, se você cometeu, né, a besteira de ter... Não, infelizmente, a polícia vai fazer o que tiver ao alcance dela. Mas não vá com esperança que amanhã vai estar o dinheiro de volta na conta, o seu bem vai ser restituído, porque não é assim que acontece. É muito difícil, porque você, em determinado fato, você chegar no agente que cometeu esse crime, a polícia ela vai investigar, ela vai fazer todos os trâmites possíveis. Mas milagre não vai fazer. Não. Então, por isso, vamos ter atenção e cuidar. E como o Ednei falou, conhecimento é a chave. Quanto mais a gente buscar o conhecimento, entender como é que funcionam os crimes atuais agora relacionados ao uso da IA, melhor a gente consegue se defender. Verdade. E não ter tantos danos. Doutora, muito obrigado pela sua presença aqui. Espero tê-la outras vezes aqui conversando com a gente sobre esse ambiente digital que proporciona tantas coisas, né? Direito digital, dá pra gente falar, né? Que traz tantas coisas aí que podem ser analisadas. Obrigado e volte sempre. Obrigada, Ednei. Uma boa noite. Segue o programa, gente.